Fala galera, beleza? Ari Begarinara começando mais uma dica de terça, aquele quadro onde toda semana eu vou dar alguma dica sobre pintura automotiva para você que está começando. E para essa semana eu vou aproveitar a dúvida de um aluno lá do curso Introdução à Pintura Automotiva, que ele perguntou o seguinte: é necessário lixar o primer depois de toda a demão tem que lixar ou não precisa? Resposta: sim e não. Mas antes de seguir aí com a explicação, já clica no gostei se você não é inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Pois bem, o primer, qual é a função dele? Ele é uma tinta, ele é um fundo, né? Um fundo que serve de base para a aplicação de tinta de acabamento, seja poliéster e verniz ou seja tinta PU. Se você está trabalhando uma peça que precisa de acabamento, como é o caso aqui, ó, por exemplo, de um paralama, qualquer peça externa de um carro, você sim é obrigado a fazer o lixamento. Mesmo que assim, ó, você tenha feito uma aplicação super lisa, você precisa fazer o processo de taqueamento. O processo de taqueamento consiste em você usar um taco, né, um taco para lixo, utilizar uma sequência de lixa, normalmente 320, 400 e 600, alguns utilizam até 800, para poliéster eu gosto de utilizar 800, para PU pode ser até 600. Então você é obrigado a fazer seguir essa sequência. Existem casos que você não lixa o primer? Existe. Se você, por exemplo, utilizar um primer surfacer, que o que é? É um primer bem fininho que você aplica normalmente quando você precisou fazer algum reparo de última hora numa peça que já estava quase 100% preparada. E aí, antes de fazer a aplicação da tinta de acabamento, você vem com um primer surfacer. Nesses casos, se a sua aplicação ficar bem lisa, você nem precisa fazer o lixamento. Eu opto por fazer. Então eu sempre espero o tempo de secagem, passo uma lixa 400 e uma 600 no primer surfacer e aí eu venho com a tinta de acabamento. Mas existem tecnologias, não sei ao certo marca, se eu não me engano a PPG trabalha com essa tecnologia, que é o úmido sobre úmido. Então, se você vai utilizar um primer surfacer, você faz a aplicação do primer e em seguida já vem com a tinta. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, tem bastante empresas que trabalham com essa tecnologia. Aqui no Brasil, eu particularmente acho que só a PPG trabalha com isso, posso estar enganado, mas o que eu me lembro de cabeça, eles têm produtos que você pode trabalhar no úmido sobre úmido. Acho que a Sikkens também tem. Mas, para você aí que está começando na pintura, não precisa se preocupar com essas coisas. O que eu recomendo é você então sempre fazer o lixamento do primer em peças de acabamento. Se você vai, por exemplo, um assoalho, uma peça de suspensão, uma peça que não precisa de um acabamento fino, você não precisaria lixar o primer até. Porém, eu acho que é uma boa você lixar, principalmente porque você no começo, você às vezes acaba fazendo uma aplicação mais grossa, com uma casca de laranja maior. Então, no mínimo, pega e corre uma lixa 600 pela peça antes de você fazer a aplicação da tinta de acabamento. Mas em alguns casos, então quando você não precisa de um acabamento perfeito, como, sei lá, pintar um assoalho, um diferencial, por exemplo, um motor, você não obrigatoriamente precisa fazer o lixamento do primer. Inclusive, o primer você pode usar ele para fazer pintura de plásticos e aplicar ele de uma forma texturizada. O pessoal normalmente faz o que? Deixa o primer um pouco mais grosso, aplica ele longe e rápido, que daí ele cai bem grosso na peça, depois você vem com a tinta de acabamento por cima e isso forma um efeito no plástico, em frisos, por exemplo, alguma peça de interior de carro, beleza? Mas, via de regra, então, o primer é necessário ser lixado, salvo esses casos aí que eu comentei, beleza? Espero que tenha respondido a dúvida lá do meu aluno, também já respondi para ele lá na plataforma. E se você não conhece o curso Introdução à Pintura Automotiva, é um curso onde eu ensino todos os princípios básicos da pintura automotiva para você começar e ter uma base sólida. Então, se você quiser saber mais, clica no link que está na descrição. É isso aí então, muito obrigado por ter assistido. Se gostou, clica no gostei e compartilha com seu amigo aí que também está interessado em aprender mais sobre pintura automotiva e vejo você no próximo vídeo.